Já pecador andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres pecador gozar a salvação, venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Se nós a ti confessarmos e seguiremos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não podia ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que Jesus ia passar, um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: Ele não pode te ouvir, não pode alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não pode te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar este homem que gritava, pois o clamou o mestre dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Atende o meu clamor. Jesus, atendendo, ele disse: Vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Atende o meu clamor. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguiremos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime. Mais uma vez, aproveitando esta rica e abençoada oportunidade, né, meus irmãos? Esse segundo dia da campanha, uma campanha de 7 dias, do qual tem por título Contando para Deus, né? Que Deus é bom e tem cuidado de nós. Nós podemos aprender ontem, no início da campanha, do Salmo 16, a partir do versos 1, nós conseguimos aprender ali Davi falando para o Senhor, né? Contando para o Senhor. E é o que nós sempre temos que fazer na nossa vida, falar com Deus, abrir o nosso coração para Deus. Nós sabemos que Ele sabe tudo que nós passamos, mas necessário é que nós entremos juntos em juízo e apresente a Ele as nossas razões, diz o Senhor. Então, por isso, nós temos que falar com Ele continuamente, porque Deus é bom e Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus, como também minha vida, minha casa, minha família e também os meus. Graças a Deus por isso, né? O salmista, logo no início dos Salmos 16, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, né? Glória a Deus. E isso é um versículo chave para nós, é um versículo que ele abre o coração quando ele fala: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Sabe, irmãos, a gente tenta imaginar, porque Davi foi muito perseguido desde que Deus abençoou ele, que ele foi lá, e com a ajuda de Deus, aquele gigante foi por terra, né? Às vezes tem tanto gigante na nossa vida nos afrontando, né? E às vezes nós não temos a mesma atitude que ele, nós queremos vencer com a nossa própria força, quer seja um vício, quer seja uma doença, quer seja um casamento indo para a tábua da beirada, sendo destruído, nós queremos resolver da nossa própria maneira. Mas ele não. Ele falou: eu derroto esse circunciso gigante, porque Deus é comigo, né?
em nome do Senhor dos Exércitos. Então, todas as coisas que nós for fazer, todas as dificuldades, todas as lutas que nós for enfrentar, nós não podemos tentar sozinhos, sozinho nós não conseguimos, né? Como disse o louvor do nosso irmãozinho, não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Então nós devemos ter a direção de Deus. E ele aqui foi muito feliz quando ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E digo ao Senhor: tu és o meu Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso ele tem nos dado a vitória a cada dia, a cada manhã, né? E ontem nós paramos no versículo chave da campanha, versículos 7 e 8, que diz bem assim para nós dar continuidade aqui. Bendiz ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado, né? Então, a pessoa, quando ela está angustiada, quando ela está deprimida, quando ela está oprimida, quando ela está sem saída, ela tem que aprender. Nós sabemos, eu sei, você sabe, o mundo inteiro sabe, que o nosso exemplo não é Davi, né? O nosso exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Mas está na Bíblia aqui aqueles homens que por um momento passaram dificuldade na vida e recorreram a Deus. Recorreram a Deus. Então, por isso a gente vem, prega no Velho Testamento, traz mensagem do Velho Testamento, é para a gente ver que tudo tem a solução. O segredo é confiar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, né? E Davi em seguida diz que o Senhor é quem o aconselha. Inclusive, meus irmãos, ele declara aprender do Senhor até durante a noite, até quando eu estiver dormindo, nós estamos aprendendo do Senhor. Às vezes eu falo para as pessoas que ouvem as mensagens que Deus coloca para nós, está colocando na internet, eu falo para eles assim, ó, não precisa apavorar agora não, agora às vezes você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo qualquer atividade, mas deixa para você ouvir a mensagem à noite, né? Já para não dar lugar para o diabo, coloca um foninho de ouvido, né? Que às vezes você vai deitar e vai ligar a mensagem lá, e o inimigo vai achar uma brecha e falar assim, abaixa isso aí, desliga isso aí, coloca o foninho de ouvido, ouve, presta atenção, desliga tudo das coisas do mundo ali e ouve a palavra, né? E ele diz assim, ó, que o Senhor é quem o aconselha. E ele declara aprender do Senhor até durante a noite. O Salmo 16, 7. Né? E indica que Davi aprendia noite após noite. Era um aprendizado contínuo. Então nós temos que estar aprendendo todo dia a sermos dependentes do Senhor, da parte que cabe a Ele. A que cabe a nós é nossa, meus irmãos. Ah, irmão Jair, então não vou fazer mais nada não. Vou esperar e confiar só no Senhor. Tá? Nós, como seres humanos, temos que fazer a nossa parte com maestria. E o Senhor vai nos ajudar a ser mais que vencedor. Já ao dizer que o Senhor aconselha, Davi usa uma palavra para nós que transmite a ideia de correção e disciplina.
Isso está para nos ensinar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para nós, em Hebreus 12, 5 e 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. Recebe o que, irmão Jaime? Recebe a palavra de Deus. Por que as pessoas hoje não têm paciência de sentar, de ir ao culto, de ouvir a palavra de Deus? Porque elas não querem correção, elas querem que seu ego seja massageado. Ela não quer ouvir falar que prostituição é pecado, ela não quer ouvir falar que bebedice, roubo e engano leva para o inferno, ela não quer ouvir isso não. Ela quer ouvir falar que Jesus te ama, ela quer ouvir falar que você fazendo a sua parte no altar ali, não precisa fazer mais nada, né? Já fez a parte no altar, já fez tudo, mas não. Nós sabemos que não é bem assim. Então, quando a pessoa ela vai congregar numa igreja onde tem palavra de correção, você passa na rua para você ver. A igreja não enche, porque a pessoa não quer ser corrigida. A pessoa não quer que a palavra corrija ela, né? A pessoa quer chegar lá, ela quer ouvir os louvores, ela quer ouvir os testemunhos, mas ela não quer ouvir a correção. Ela não quer ouvir quando a palavra de Deus diz para nós: fuja da prostituição, fuja do engano, fuja do pecado, abandone a sensualidade. Não, ela não quer ouvir isso não. Ela quer ouvir coisas que não mexem com o dia a dia dela, né? Ela quer continuar indo na igreja, sendo dizimista, vestindo terninho, né? Ela quer continuar, não cortando o cabelinho, quer continuar. Mas ela não quer que toca naquilo que ela faz fora ou contrário às escrituras. Quando a palavra fala, não serve. Aí eu não vou mais nessa igreja. Né? Ou esse pastor pega muito duro. Então a pessoa não quer. Então o Senhor corrige a quem ele ama e açoita todo filho a quem recebe. Davi também fala de Deus como seu defensor. Ele diz: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, e não serei abalado. É o versículo Salmo 16, 8. E ao dizer que Deus está à sua direita, Davi pensa em Deus exatamente como seu advogado e defensor. Por isso ele pode afirmar com toda certeza que não há nada que ele possa temer, pois o guarda de Israel, o nosso defensor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não permitirá que ele seja abalado. Entendeu, meus irmãos? Então é isso que nós temos que aprender. Agora, que nós temos que fugir das coisas que vão nos levar à perdição, nós temos que fugir mesmo. Porque o que é a palavra conversão? É mudança de direção. Falei esses dias, eu fico alegre, sabe, irmãos? Eu prego aqui, às vezes a pessoa que estava no púlpito pregando nem ouviu, não. Mas o Espírito Santo de Deus confirma toda a palavra, né? Às vezes a gente fala da pessoa fugir da prostituição, fugir do engano, fugir da mentira. Aí você chega lá na igreja, a palavra é a mesma palavra corrigindo. É a mesma palavra mostrando para nós o caminho. O caminho que devemos seguir. Então, quando fala da mudança de direção, não é para nós ir com a bagagem para a igreja ou vir para a igreja com a bagagem. Isso é normal, todo mundo vem. Eu vim fumando, eu vim bebendo, eu vim enganando, eu vim mentindo, né? E outras coisas mais que não convém falar.
Mas eu vim com aquela bagagem, aquela mala cheia, e cada culto, cada pregação, cada oração, a mala está esvaziando, né? Está esvaziando, faz 30 anos, está esvaziando, né? Porque cada dia, enquanto nós vivemos essa terra aqui, nós vamos ter uma mala para nós estar esvaziando. Quando nós achar que nós já somos bonzão, é porque tem alguma coisa que está lá dentro da mala que você está querendo trazer junto com você. Então, quando nós vem, nós temos que permitir que a palavra vai tirando isso de nós. Nós não podemos ter prazer naquelas mesmas coisas. Às vezes a pessoa ama muito uma coisa lá quando ela vivia no mundo. Eu já disse aqui em outras ocasiões. A gente vem para Jesus, nós não é só podridão, não. Tem muita coisa boa em nós que pode permanecer e deve permanecer mesmo depois de nós termos convertido. Porque são coisas que não faz mal a ninguém. Um bom caráter. Uma pessoa que vem com um bom caráter, ela não precisa alegar um bom caráter. Uma pessoa que honra seus compromissos, ela não precisa de vir e deixar de honrar seus compromissos, não. Mas aquela que é mau caráter, aquela que não honra os compromissos, aquela que não respeita a esposa, não respeita o esposo, não respeita o próximo, apropria da vida, das coisas dos outros, vive prostituindo, vive se dando fora do casamento. Essas coisas tem que tirar da mala, né? Aí a pessoa gosta muito de uma certa mania mundana. Aí ela vem, coloca uma roupagem naquela mania mundana e traz e tudo bem. Oh, tranquilo, né? Tranquilo. Aí você fala, dizem assim, não, isso aqui é para chamar o perdido ao arrependimento. Nada. Perdido vai vir, vai chegar e vai ver que é igual lá e não vai mudar. Então, Jesus foi bem claro, necessário vos é nascer de novo. Né? Quantas e quantas pessoas, né? Ô irmão Jaime, a paz do Senhor, tal, né? A gente vê, a gente encontra na rua, né? Mas não julgando, mas você percebe que continua a mesma pessoa de sempre. Mentindo, enganando, fumando, se drogando, prostituindo, então não teve um novo nascimento. Mas isso é culpa delas? Não. É porque quem ensina está preocupado só no fruto que ela pode dar no final de cada mês. Ela não está preocupada com a conversão daquela pessoa, ela não está preocupada com ganhar a alma daquela pessoa, ela está preocupada em usufruir daquilo que aquela pessoa pode produzir. Infelizmente, né? Então Davi tinha consciência que o foco é o cuidado do Senhor. E quando Davi muda o foco do cuidado de Deus nesta vida para o cuidado de Deus na vida do porvir, então haverá um dia que todos nós iremos ter que prestar conta das nossas ações, da nossa vida. E nesse sentido ele afirma que nem a morte pode destruir as bênçãos de Deus prometidas àqueles que pertencem a Deus. Por isso ele diz: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte e não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Salmos 16, 9 e 10. Olha que bênção. Olha que bênção. Salmo 16, 9 e 10. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, meus irmãos, nós temos que falar sempre com o Senhor, rasgar o nosso coração para o Senhor,
para nós estar cada dia mais próximo do Senhor e não deixar que se afaste. Porque eu estava dizendo hoje, a nossa vida tem que ser ocupada com as coisas de Deus. Tá? Estava falando com um jovem ontem, tocava na igreja, tinha um violão, tocava para a família. Aí houve um desvario na vida e acabou que não deu certo o casamento e foi-se embora o violão. E ontem que eu liguei para ele estava dedilhando o violão lá e cantando louvor. Alegrinho, né? Alegrinho, porque o Senhor pode tornar tudo novo, né? O Senhor pode renovar, mas necessário é que nós busquemos o Senhor. Eu falei para ele assim, jovem, que bom que você está ocupando o seu tempo aí, tirando os louvores, né? Ouvindo os louvores, tocando os louvores, porque se a nossa mente não estiver ocupada com as coisas de Deus, ela vai estar ocupada com as coisas contrárias a Deus. Então ninguém fica no espaço de tempo vazio. Ou você serve a Deus e vai para o céu, ou você serve o inimigo e já sabe o destino. Tá? Muita gente pensa que o inimigo é um cachorro banguelo, né? É um cachorro banguelo, mas que tem arrancado pernas de muita gente. Ele quer que pense que ele é inofensivo mesmo. Mas quantas e quantas pessoas estão sendo destruídas neste momento enquanto a palavra está sendo pregada? Tá? Pessoas se suicidando, pessoas se drogando, pessoas saindo com cônjuge que não é o seu. Tudo isto pensando que não vai ser descoberto. Mas não se esqueça, nada há oculto que não há de ser revelado, tá? Mais cedo ou mais tarde. Quanto mais tempo passa, mais o problema agrava, mas não ficará impune aquele do qual for descoberto, tá? E para nós encerrar aqui, meus irmãos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a nossa campanha no segundo dia, e os Salmos 16, 9 e 10, nós meditamos aqui, que ele diz bem assim para nós, o 9: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, né? Nem permitirá que o teu santo veja corrupção. E para terminar, tu me farás ver o caminho da vida, Senhor, na tua presença, e a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente, eternamente, né? Então eu falei aqui, torno a repetir, e a palavra se cumprindo: guerra, rumores de guerra, ciúme, desamor, e o amor de muitos esfriando, e a vinda do Senhor está aí. Então guarde a sua coroa para que ninguém te tome, tá? Guarde a sua coroa, porque nós sabemos que a vida terrena não é o bastante para que nós possamos deleitar no Senhor, pois Deus ainda promete bênçãos maiores ainda na vida por vir, que poderá ser desfrutada por toda a eternidade. Mas é preciso nós entender muito bem, meus irmãos, que o crente só tem acesso a essas promessas, isso não é por mérito, mas é porque Cristo morreu na cruz por nós. É pela misericórdia. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, te guardando, em nome de Jesus. Amém?
Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e eterno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, eu te agradeço, Senhor, por poder conversar com o Senhor, por poder contar para o Senhor tudo aquilo que nos incomoda durante o dia, durante o passar do tempo, Pai. Em nome de Jesus, Papai, nós temos conversado e, ultimamente, Pai, o que eu tenho percebido é que quando converso com o Senhor, quando busco pelo Senhor, eu ainda sinto falta do Senhor. É sinal de que eu ainda não estou conversando com o Senhor o suficiente, Pai. Eu ainda sinto. Eu sei que o Senhor está comigo, porque sou eu quem me afasto, e não o Senhor. O Senhor está sempre junto de mim. O Senhor está sempre fazendo por mim. O Senhor me mostra a sua presença, Deus. Todas as vezes que eu te busco em todos os cantos, em todos os lugares, Pai. Eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor no lugar mais distante. Mas o Senhor está sempre junto de mim. E eu quero agradecer, Pai, mais uma vez, pela vida do pastor Jaime, pela vida da nossa irmã Selma, a qual deixou louvor aqui. Agradecer, Senhor, a cada uma das meninas dos olhos de Deus que tem nos acompanhado todos os dias, fazendo dessa igreja online uma igreja cheia de paz e amor para o Senhor, Deus. Aleluia. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada uma delas. E conversar com o Senhor é tão bom. É tão bom estar na tua presença. É tão bom lembrar de cada pedido de oração aqui dentro, Pai. E em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada um deles para a honra e para a glória do teu santo e misericordioso amor, Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Continue cuidando de nós. Continue dando ouvido aos nossos dizeres, às nossas petições, Pai. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Agora eu quero agradecer de coração ao pastor Jaime e a todas vocês que têm nos dado apoio para que a campanha continue. Às vezes dá vontade de parar, mas eu sei que não é hora, não é tempo de parar, mas é tempo de buscar e realmente conversar com Deus sobre a vida de cada um, sobre a vida dessas crianças, que eu falo criança, mas na verdade já são até homens e mulheres feitas, mas que estão como crianças, perdidos nas drogas, perdidos no esquecimento, né? Porque, como não dizer que é esquecimento, uma vez que eles se afastam da família para viver em lugares como a Cracolândia. Esse lugar tem em todo lugar do Brasil. Não é só aqui em São Paulo, não. Podem ser conhecidos por outros nomes, mas sempre tem um beco onde eles possam ficar
e fazer o que o inimigo quer. Então, em nome de Jesus, eu entrego nas mãos do Senhor Jesus, cada vez que eu oro aqui dentro, esses meninos, essa moça que está com vocês, ela não sei se usa droga, mas eu acredito que não. Mas vamos continuar orando pela vida deles. Agradeço a todos em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Aleluia, Deus. Aleluia.